Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2013. Um pesquisador do Instituto de Geografia da UFA investiga o crescimento do número de igrejas evangélicas em Uberlândia e o resultado é surpreendente. A população está cada vez mais gorda e muito acima dos níveis aceitáveis. No Brasil, os limites de idade para a realização da cirurgia bariátrica foram alterados. A nova lei que obriga a reconstrução da mama nas vítimas de doença imediatamente após a retirada do seio causa polêmica no Brasil. E uma exposição que questiona e ao mesmo tempo exibe reações adversas às restrições que o ser humano enfrenta no dia a dia. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. No Brasil, cerca de 11 mil casos de câncer de mama são diagnosticados por ano. Uma nova lei que obriga a reconstrução da mama nas vítimas da doença imediatamente após a retirada do seio foi sancionada no país e já causa polêmica. 1 em cada 11 mulheres morrem no mundo vítima do câncer de mama. No Brasil, cerca de 11 mil casos são diagnosticados por ano. Valéria é uma das vítimas da doença. Após fazer em casa o autoexame, descobriu um nódulo no seio e precisou retirar totalmente a mama. Após a cirurgia, entrou na fila de espera do SUS para reconstruir o seio. 2 anos depois, além de não conseguir a operação, recebeu o novo diagnóstico da doença. Fiz o tratamento, depois eu percebi que tinha um novo nódulo na axila. Casos como o de Valéria estão prestes a acabar. Uma lei sancionada pela presidente do Brasil e publicada no Diário Oficial da União obriga o Sistema Único de Saúde a realizar a cirurgia reparadora nas mulheres que tiveram câncer de mama imediatamente. O SUS já realizava essa operação, mas após um longo período de espera. Eu acredito que é um benefício, porque hoje eu tenho visto pacientes que às vezes nem chegam a fazer a mastectomia toda, que faz só um quadrante, uma coisa, já sai com o emocional abalado do hospital. Esse cirurgião plástico não concorda com a nova lei. Segundo ele, pacientes que retiram a mama geralmente são submetidas a tratamentos de radioterapia e quimioterapia, o que requer tempo e espera. A reconstrução imediata ela tem a sua indicação. Quando você tem uma retirada de um tumor com segurança, ótimo, fazendo. Já damos àquela mulher o direito de voltar a ser mulher, porque ter mama é vinculado muito a ser mulher. Porém, se você pega aquele tumor grave, aquela paciente que você não tem uma certeza de retirada completa, nós temos que pensar 10 vezes de fazer uma reconstrução imediata. Nós temos que pensar que ali pode ter uma recorrência de um tumor. Então, nós temos que ter muita parcimônia, muito critério para indicar, fazemos ou não fazemos. Muitos pais deixam as crianças em frente à televisão para que os pequenos fiquem entretidos e deixem de fazer bagunça. Mas quais os riscos que uma programação não adequada pode causar na educação dos filhos? Para falar sobre este assunto, eu converso com a Cristiane Barbosa, que é psicopedagoga, está aqui com a gente para dar dicas, né? Hoje em dia, os filhos fazem bagunça, a mãe ou entrega para o professor ou para a babá, porque está trabalhando demais, ou então põe uma televisão na frente da criançada. Como é que é isso hoje, Cristiane? É ideal fazer isso? Até que ponto fazer isso? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a televisão, ela é encantadora, né? Questão da imagem, questão do som, quando você vai retratar para criança, questão do desenho, animação, fadas, dragões, então isso mexe com o imaginário da criança e com nós também de adultos, né? O que seria interessante? Seria os pais, primeiro, eles têm que saber qual que é a linguagem daquele desenho, qual a mensagem que esse desenho quer passar. Então, não é só colocar a criança lá para assistir, para ficar quieta, para fazer alguns afazeres, porque a criança, ela é muito sensitiva. Então, a criança, ela precisa experimentar, vivenciar, e na frente da televisão, ela fica estática, né? Então, tem muitos malefícios disso. Agora, quando é um pouquinho ponderado, moderado, sabendo o que ela está assistindo, tem que regrar até essa qualidade, tanto do programa quanto do tempo para a criança. Tem criança que fica o dia inteiro em frente à televisão. Que fica o dia inteiro. E assistindo o quê? E os pais falam assim, não, tá caladinho, deixa quietinho. Deixa quieto, porque o pai já chega cansado, né? Só que isso é um erro, né? É um erro porque a criança, ela precisa movimentar, ela tem energia. Só que mexe
justamente por conta dessa ludicidade do imaginário, que é difícil você competir com a televisão, mas você tem que oferecer várias outras atividades para que ela se interaja, porque ela não pode perder o contato com o outro. E quando a criança é muito pequena, essa interação com os pais ou com o adulto que está responsável por ela é muito importante. Ela precisa de ter de olho no olho, ela precisa de afeto, ela precisa de abraço, ela precisa de um jogo, de interação, ela tem que aprender ganhar, perder, né? E a televisão, o que ela vai receber pronta? Ela vai receber uma programação pronta, o que é o perigo? Ela copiar algumas atitudes que ela está assistindo. Você falou uma coisa importante, copiar. Na minha época de criança, existiam desenhos, a gente chamava até de desenhos, que eram ótimos, são inesquecíveis, a gente morre de saudade, mas hoje em dia, como adulto, a gente vê que eram desenhos violentos. Por exemplo, na época que eu era criança, tinha muito aquela questão do coiote e do papalégua. Ele vive tentando pegar o papalégua e ele pula de precipícios, cai pedra em cima dele, ele dá tiro e não acontece nada com as vítimas. A mesma coisa Piu-Piu e Frajola. Tem o Pica-Pau, que tinha na época um vilão lá, que era um urubu que fumava. Então são maus exemplos que existiam dentro daqueles desenhos. Como é que estão os desenhos de hoje, Cristiane? Também, até piores. Até muitos piores, né? Só que mesmo esses desenhos que a gente assistia, o que é o interessante é como a gente tem uma linguagem com a criança hoje muito mais ativa, os pais e as crianças estão inseridas num mundo muito mais aberto a isso. O legal é você assistir com a criança e fazer as intervenções ali na hora. Porque o que é esse vilão? E conversando, então o diálogo é muito importante, né? Por que ele fez? É trazer a criança, porque até 7 anos ela ainda tem dificuldade nessa realidade o roteiro do e desenho, a fantasia. A realidade e a fantasia para ela é muito difícil. Senão ela começa a querer pular, igual o super-homem, né? Eu vou pôr uma capa e vou pular. E o risco? Então, você precisa posicionar a criança, isso lá na televisão, isso lá no mundo da magia, da imaginação, e aqui? Se eu pular, o que vai acontecer? Existem casos de crianças que tentaram fazer isso? Igual você falou, tem crianças que não têm medo do perigo, né? Justamente por isso. Em assistir um programa e ver que ali não acontece nada, não tem consequência, morre e nasce de novo, né? E para a criança ela tem informação. Por isso que ela precisa da intervenção. Seja, se os pais não podem, oriente as babás, né? Oriente um funcionário para que faça isso, porque na escola já é feito todo esse processo, né? De trazer a realidade no mundo da criança. Tá certo. O assunto é muito bom, depois você vai voltar com outras coisas, outras dicas pra gente. E você, pai, passa a assistir agora desenho com seus filhos. Se você não faz isso, tem muitos desenhos bons, né? Que podem ser vistos pelos adultos também. Muito obrigado, Cristiane, obrigada pela participação. Você, um abraço. E confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. O sol aparece entre nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas no Triângulo Mineiro. Em Uberlândia, o dia amanhece ensolarado. À tarde e à noite não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima 27. Veja agora o tempo em outras cidades do estado. Em Prata, tempo ensolarado pela manhã, não deve chover. A mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. A quarta-feira em Abadia dos Dourados é de céu parcialmente nublado. A mínima é de 14 e a máxima de 28 graus. O tempo em Patrocínio é de sol forte pela manhã. À tarde, temperatura estável. A mínima é de 16 e a máxima de 27 graus. A quarta-feira em Estrela do Sul é de sol entre nuvens. À tarde e à noite a previsão de chuva. A mínima é de 17 e a máxima não deve passar dos 29 graus. Depois do intervalo, afinal de contas, o ovo é um mocinho ou um vilão na hora da dieta saudável? Uma nutricionista fala pra gente daqui a pouco. Sou uma empreendedora individual. Posso garantir uma aposentadoria tranquila? Contribuindo com a Previdência você pode. Basta pagar sua contribuição de R$ 31,10 até o dia 20 de cada mês para garantir benefícios como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença e outros. Emita sua guia pelo portal do empreendedor. Ministério da Previdência Social. Governo Federal. Da escola é o pedagógico.
E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades, a começar pela infância. Ministério da Educação, Governo Federal. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense, reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. A população está cada vez mais gorda e muito acima dos níveis aceitáveis. E o pior, cada vez mais cedo. No Brasil, os limites de idade para a realização da cirurgia bariátrica foram alterados, mas desde que seja comprovada a necessidade da intervenção. E os especialistas alertam, a redução de estômago continua sendo indicada, mas só em casos extremos. Na foto, a lembrança de um tempo que Diolina quer esquecer. Ela começou a engordar na infância. O sobrepeso acompanhou a professora a vida inteira, apesar das inúmeras e perigosas tentativas para emagrecer. As piores loucuras possíveis, né? Medicamentos sem receita médica, conseguir comprar em farmácia de bairro, as dietas mirabolantes de comer, por exemplo, uma semana só proteína. Nos últimos 2 meses, Diolina começou a se ver diferente no espelho. Ela passou pela cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como redução de estômago. Pagou R$15 mil pelo procedimento e perdeu 26 dos 100 quilos que pesava. Tem que ser um processo muito bem feito, porque o seu corpo funciona de uma maneira e a sua cabeça continua sendo de uma pessoa gorda, né? Este hospital da rede pública de saúde também realiza cirurgia. A capacidade é de 4 intervenções por mês. Aqui, os pacientes chegam a aguardar até 6 anos na fila. O Ministério da Saúde reduziu de 18 para 16 anos a idade mínima para a realização da cirurgia bariátrica. A regra quanto à idade máxima também foi alterada. Ou seja, pacientes acima de 65 anos também vão poder passar pelo procedimento, mas desde que apresentem as condições clínicas exigidas pelos médicos. Para o especialista, as mudanças nas regras são um reflexo do comportamento alimentar do brasileiro. Segundo ele, a flexibilização da faixa etária deve elevar a procura pelo procedimento, mas o médico é taxativo. A cirurgia só deve ser indicada em último caso. Para operar, ele tem que ter uma obesidade que justifique a indicação. Justifica ele passar por uma cirurgia grande, justifica ele ter problemas, às vezes, secundários a deficiências vitamínicas a longo prazo. Então, para operar, tem que ser uma obesidade grave que vale a pena passar por essas outras dificuldades. E ele completa, a operação sozinha não é a solução para acabar com a obesidade. As pessoas têm que mudar também, não só o corpo, mas mudar a cabeça também, porque senão daqui a pouco os pacientes estão engordando de novo e estão com outras compulsões que às vezes são mais graves do que a compulsão alimentar. Diolina tem consciência disso e já foi orientada. Se não mudar de verdade os hábitos e a mente para levar uma vida saudável, pode engordar novamente. Que realmente é uma virada, né? Hoje eu me sinto uma outra mulher.
O ovo é um vilão ou um mocinho na hora de se alimentar bem? Nós vamos conversar com a nutricionista Camila Pereira para saber se este alimento faz bem ou mal para a nossa saúde. Aliás, Camila, sempre se divulgam coisas sobre o ovo. Tem hora que fala que ele é rico em colesterol, que não pode comer muito ovo. Já tem hora que fala que pode, que não tem nada disso. Afinal de contas, é ou não um alimento bom numa dieta saudável? Boa noite. Boa noite. O ovo sim é um alimento muito bom e deve fazer parte de uma alimentação de todas as pessoas. É um alimento que é rico em colesterol? Sim, porque a gema, ela produz 198 miligramas de colesterol, né? E a gente preconiza, nós nutricionistas, comer diariamente de 200 a 300 miligramas ao dia. O problema é que a coisa boa de comer a gema do ovo, porque ela tem uma substância que chama lecitina. Essa substância diminui a absorção do colesterol dentro do nosso organismo. Quer dizer, então, fala-se que tem muito colesterol, mas tem uma substância que diminui o colesterol. Exatamente. E sem falar que, na verdade, o aumento do colesterol na corrente sanguínea não se dá propriamente da ingestão de alimentos ricos em colesteróis. E muito mais, aumento do colesterol na corrente sanguínea, se você tiver uma alimentação rica em gordura saturada, hidrogenada, você aumenta 3 vezes mais as chances do seu colesterol sanguíneo aumentar. Ou então não adianta nada se você falar assim, eu vou evitar de comer ovo, mas vai lá no supermercado e come um punhado de alimentos com gordura alimentos saturada. industrializados, fast food, são bem piores do que o colesterol. É melhor comer ovo, então, do que isso. Com certeza. Pois é, e nessa hora, a quantidade, quantos ovos comer por dia, quantos ovos por semana, de que forma comê-los? Vamos lá, fala pra gente. Em 2000, foi feito um estudo em Harvard que, comendo até 2 ovos por dia, teve pessoas que comeram até 5 ovos por dia, clara e gema, e não tiveram alteração nenhuma de colesterol. A gente tem que ter um pouco de cuidado para pessoas que têm uma diabetes, têm uma doença coronariana, já tem um colesterol um pouco alto. Essas pessoas de risco, ou uma insuficiência renal, essas pessoas de risco a gente preconiza de comer 3 vezes por semana. 3 por semana, Isso. 3 ovos. Mas uma pessoa normal pode comer até 2 ovos por dia sem problemas. Agora, por exemplo, a gente estava até brincando antes da entrevista, né, que às vezes é bom fazer um omelete, principalmente para quem mora sozinho, que não tem muito dom da cozinha. Aí faz um omelete, e aí o omelete geralmente vem com mais do que um ovo, não dá para fazer um omelete de um ovo só, né? Exatamente. E geralmente é 3, 4 ovos de uma vez só, e a gente ainda põe algumas coisas como queijo, como às vezes põe salsicha, uma azeitona, tem gente que gosta de omelete com jiló. Enfim, a gente coloca um punhado de ingredientes. Nessa hora, a gente está fazendo uma coisa perigosa para a saúde ou não? É normal desde que se coma um omelete só por semana? Não, é interessante, já que para você atingir a quantidade de proteína referente a um bife médio, por exemplo, é interessante que você faça um omelete com 4 claras de ovo e uma gema. Porque aí você atinge mais ou menos o mesmo valor de proteína que tem 100 gramas de bife. E se você for adicionar alguma ricota, algum atum, você pode pôr 2 claras. Sim. 2 claras. E geralmente é bom se você fizer um omelete, por exemplo, você põe uma gema, 2 gemas e põe mais clara, joga o restante fora. Exatamente. Aí você descarta as outras gemas e utiliza só uma. Certo. Outra coisa, na hora de fazer o ovo, frita, cozido, você tem até aquelas, eu não sei como é que chama, que você coloca o ovo no micro-ondas, hoje você meio que frita ele no micro-ondas. Como é que funciona isso? Porque se você fritar e colocar muito óleo, aí você sim vai estar ingerindo gordura. Exatamente. É importante, as melhores formas de consumir o ovo, ou ele cozido mesmo, ou na forma pochê, né? Mas você pode fazer sim... É interessante você verificar o tipo de óleo que você vai utilizar para a cocção do ovo. Então é interessante, se você for fritar o ovo, utilize um óleo de canola, um óleo de linhaça. Agora, para untar a frigideira, para fazer o omelete, pode ser no azeite extra virgem. Ah, sim. Só para terminar rapidinho, tipo de ovo influencia alguma coisa? Todo mundo costuma comer ovo de galinha, mas o ovo de codorna e outros ovos também, que são chamados até exóticos, muda alguma coisa nessa questão ou não? Com certeza muda, com certeza. O ovo de codorna, ele tem o dobro de quase 100 miligramas a mais de colesterol. E é menor. Exatamente. Não, mas isso na dose normal. Então, um ovo de galinha é equivalente a 3 ovos de codorna. E é mais perigoso o ovo de codorna? É mais perigoso, ele tem mais colesterol. Agora, entre o ovo de galinha e o ovo de... caipira, o ovo caipira, ele geralmente as aves são alimentadas com rações orgânicas. Então, geralmente, ele tem mais ômega 3 e vitamina E. Então é melhor o galinha caipira. Exatamente. Que interessante, coisa boa. A partir de hoje, gente, fazendo omelete com ovos de galinha caipira e tomando esses cuidados que a Camila falou pra gente. Muito obrigado pela entrevista. Volte sempre, tá, Camila? Obrigada. Nesta terça-feira tem oportunidades para você, é o quadro Mercado de Trabalho, que hoje divulga vagas enviadas pelo CEPER de Uberlândia. Então confira.
Oportunidade de emprego para encarregado de hortifruti granjeiro. O salário é de R$ 1.100, mais benefícios. É preciso ter experiência. Vaga ainda para ajudante de motorista. É preciso ter carteira de habilitação categoria B e experiência. O salário é de R$ 810, mais benefícios. Tem vaga ainda para ajudante de depósito. A empresa não exige experiência, basta ser do sexo masculino. O salário é de R$ 1.000, mais benefícios. E oportunidade também para auxiliar de laboratório. É preciso ter experiência e formação técnica. O salário é de R$ 928, mais benefícios. Estas e outras oportunidades você encontra no CEPER, antigo Cine de Uberlândia. Ele está localizado em frente à Praça Tubal Vilela, número 60, no centro. O telefone de contato é o 3231-4433. E daqui a pouco, um pesquisador da UFO investiga o crescimento do número de igrejas evangélicas em Uberlândia. A gente volta em instantes. Durante meus anos na Fórmula 1 e Fórmula Indy, eu perdi 35 amigos. Nesse mesmo período, o trânsito no Brasil matou mais de 500 mil de pessoas. Consciência é a palavra-chave para melhorar a segurança de trânsito no Brasil. No trânsito, imprudência mata, bebida mata, celular mata. Consciência dos perigos é o que me trouxe até aqui. Consciência no trânsito, um pacto pela vida. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, quando se aproximar uma tempestade, desligue aparelhos da tomada, evite locais abertos e não fique próximo a árvores e postes. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiros, um século salvando vidas. A Universidade Federal de Uberlândia está com as inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Administração Pública, na modalidade Educação à Distância, vinculado ao Programa Nacional de Formação em Administração Pública, a ser oferecido pela Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM da UFO, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. As inscrições podem ser realizadas de 22 de abril até 2 de maio de 2013. Mais informações no site ingresso.ufo.br. Um pesquisador do Instituto de Geografia da UFO investiga o crescimento do número de igrejas evangélicas em Uberlândia e o resultado surpreende. Erguidas na região central de Uberlândia, igrejas faraônicas chamam a atenção pela imponência da obra, pela beleza e fé de um povo. Fé que atrai e faz crescer o número de fiéis, de novos templos. De olho nesse aumento das igrejas evangélicas no município e nos 4 distritos, esse professor da UFO fez uma pesquisa. Os primeiros dados revelaram que a média de crescimento aqui é bem superior que a média nacional. Enquanto em Uberlândia, 25,23% da população são de evangélicos, o índice nacional registrado pelo IBGE em 2011 foi de 22,2%. Olha, eu tenho percebido que as igrejas evangélicas, elas têm ido atrás das pessoas e tentado essa conversão, né? Se você observar, as penitenciárias, elas são visitadas frequentemente por pastores de vários credos, sendo a Assembleia de Deus, Universal, Deus e Amor, e tem feito essa conversão, iniciando aí com os presos, e depois com a população em geral. De acordo com a prefeitura, a cidade tem cerca de 890 templos registrados, mas segundo o professor, este número já foi ultrapassado. Só no São Jorge, bairro onde se concentra o maior número de casas religiosas, são 34 denominações e 78 templos. Todos evangélicos. A expansão das igrejas Deus e Amor, Quadrangular e Congregação Cristã
é uma realidade. E outro dado interessante da pesquisa revela que quanto mais pobre é um bairro, maior o número de templos. Exemplo disso é aqui na Avenida Solidariedade, que corta os bairros Joana d'Arc e Dom Almir. Aqui em 1.600 metros existem 15 templos evangélicos. É praticamente um ao lado do outro. Eles têm percorrido a cidade, têm ido às casas. É comum finais de semana você ver os evangélicos, eles têm aquela característica, né, do terno, as irmãs com a saia longa, os cabelos longos. É comum a gente ver esses evangélicos no final de semana percorrendo as casas. Com a intenção de questionar e, ao mesmo tempo, exibir reações adversas às restrições que o ser humano enfrenta no dia a dia, uma exposição chama a atenção de quem passa pelo espaço cultural lá no Mercado Municipal. É a exposição Privação. As fotos em preto e branco evidenciam sentimentos, sensações adversas. Frustrações e vontade amputadas compõem um cenário de impressionismo. Duas modelos, em performances diferentes, despertam sentimentos como perda, carência, angústia e medo. Questiona as reações do ser humano junto às privações sofridas pela vida. A captura das imagens com o mínimo de luz e interferência possível absorve e repassa com naturalidade as expressões. Foram usadas uma corda e uma corrente que interagiram com o corpo. A luz aqui não foi só técnica, mas personagem de cada drama vivido. Realizado em 4 meses, o trabalho é resultado de testes, pesquisas e criatividades desse artista plástico formado na Universidade Federal de Uberlândia. A grande questão aí mesmo é a relação do expressionismo, né, alemão, que foi uma referência, e esse drama das reações, né, tudo muito exagerado, né, e o tema privações vem dessa questão de a pessoa ser privada de alguma coisa, que eu não quis esclarecer, deixei aberto qual que é a privação que a pessoa tem. Mas tentar representar esse sentimento de angústia, de perda, de ausência, né? A exposição está aberta ao público até o dia 30 de maio no Mercado Municipal. E o nosso TVU Notícias fica por aqui. Amanhã tem mais às 6h30 da noite. É claro que a gente espera por você. Até lá.